Bom dia, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram por que as famílias de hoje em dia estão tão destruídas, tão desvalorizadas? Por que perdeu o valor família? Porque a separação mostra tão banal, as pessoas cada vez mais se separando de uma forma ignorante. Vocês já pensaram sobre isso? Por que isso está acontecendo hoje em dia? Então, eu vou falar uma passagem na Bíblia sobre Eli, que ele era quem era o sumo sacerdote, ele cuidava de todas as coisas do rei. Ele foi até por 40 anos juiz, né? Então, assim, se a gente observar a vida de Eli, por exemplo, que ele era muito dedicado ao Senhor, fazendo todas as coisas, sempre cuidadoso com a arca, não é verdade? Mas teve um dia que a arca foi roubada, teve uma luta. E seus filhos estavam lá. E nessa luta, os filhos de Eli morreram. Mas se a gente for perceber, Eli se dedicava tanto ao Senhor e esquecia da família. E em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua casa, dos seus filhos, dar atenção, para que cada vez mais eles tenham a comunhão, a família esteja unida. E é isso que a gente tem que pedir todos os dias. A gente tem que cuidar da nossa casa. O primeiro lugar que você tem que orar é pela sua família, cuidar da sua família, observar. É tão tal que Eli sabia que os filhos deles eram corruptos, fazia coisa errada, mas em nenhum momento ele repreendia. E eles continuavam sendo terra sem lei, digamos assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossos filhos, e é justamente sobre isso, porque a gente deixa nossos filhos avulso. Nós somos criados para a gente direcionar nossos filhos, e muitas das vezes a gente culpa eles. A gente pega e culpa porque ele fez isso, fez aquilo, ele é um menino desobediente, ele é um respondão, mas você está cuidando dele? Você se reúne à noite para fazer oração? Você pede a Deus proteção pela sua família, porque os pais, eles têm muito mais poder em proclamar aquela proteção a Deus da sua família, pedir, suplicar, pedir que nada aconteça com a sua família, que nada desvie o caminho dos seus filhos. Mas para isso ele tem que instruir seus filhos. É por isso que a gente precisa de instrução. Muitas das vezes que no dia a dia a gente não tem essa instrução, a gente fica perdido. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa a nos indicar, uma pessoa que nos pegue pela mão e nos ajude. Como é que era na sua casa, na sua infância? Você se reunia com seus parentes, amigos, familiares para falar sobre o Senhor, para cuidar do nosso coração. A gente tem que blindar nossa mente, nosso coração e nossa alma pelas flechas do inimigo. Ele está sempre esperando uma brecha na tua família para ele poder atingir. E como as pessoas elas estão tão distante do Senhor, cada dia mais acontece a destruição em seu lar. E as crianças são as mais afetadas, porque quanto mais os pais estão distantes da palavra, mais as crianças carregam coisas ruins. Elas pegam instruções, por exemplo, no próprio celular, que hoje em dia as crianças estão muito ligadas nisso, e acaba transformando essa pessoa que poderia ser muito abençoada, próspera, em uma pessoa escassa, até mesmo de espírito, de alma, de mente, que tem só pensamento negativo. É tão tal que hoje em dia a ansiedade está muito em alta, a depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Ó, no versículo diz aqui: Eli estava ciente, ele sabia, ele tinha entendimento da conduta ímpia e ilegal de seus filhos. Ele tinha consciência, os filhos dele não faziam escondido. E ele, como o sumo sacerdote, o cuidador de todas as coisas de Deus, conhecedor da verdade, ele jogava a poeira para debaixo do tapete. Um dia será revelado, porque para Deus nada fica encoberto. Então a gente tem que sempre estar instruindo nossos filhos. Tá certo? Foi a nossa reflexão de hoje, tá bom? Até amanhã.